Então vamos começar aqui. Essa primeira apresentação é sobre estabilidade. E aqui o primeiro slide é apresentando o problema, né? O que acontece? Você tem um circuito com numa configuração, né? Um buffer, né? O amplificador configurado como um buffer. Você quer uma tensão de saída que acompanhe aqui a tensão nesse divisor de tensão. E quando você vai medir, na verdade, você descobre que você tem um oscilador. Você tem uma frequência, uma senoide, uma determinada frequência, aqui no seu VRF. Não sei se vocês já tiveram esse problema, mas não é tão incomum assim. Se a gente não verificar e não tomar cuidado, isso pode realmente acontecer. E o que acontece? Basicamente, a gente tem um amplificador realimentado, e essas oscilações acontecem quando o atraso na malha de realimentação ele é autossuficiente, de forma que a realimentação que deveria ser negativa chega aqui no pino não inversor do amplificador como uma realimentação positiva. Então, em vez do sinal convergir, a saída convergir para o valor que você quer, ele vai ficar oscilando. Ele oscilaria crescendo, né? Mas a gente sempre tem alguma coisa que limita a oscilação e ele chegaria a um valor, uma amplitude fixa. Então, esse é um problema de estabilidade de amplificadores operacionais. Aqui ele está mostrando, né, que nós teríamos capacitâncias circuitos RC, capacitâncias que estão causando esse atraso. Mas não necessariamente essas capacitâncias elas são óbvias, não são capacitâncias que a gente colocou no circuito. Elas podem ser capacitâncias inerentemente presentes no amplificador operacional. Por exemplo, aqui a gente tem uma carga capacitiva na saída, que não necessariamente é um capacitor que você colocou lá, pode ser, por exemplo, a capacitância de um cabo que você conectou na saída desse amplificador, pode ser a capacitância da entrada do próximo estágio que está aqui, enfim, podem ser capacitâncias parasitas que aparecem ali causando também esse atraso. E aqui na entrada, o circuito de entrada também tem uma capacitância parasita associada, né? Então, essas capacitâncias, junto com os valores das resistências, podem gerar esse tipo de problema. Como é que a gente identifica essas instabilidades? Ela pode aparecer tanto como uma oscilação perfeita, como eu mostrei ali no primeiro slide, né? Então, é mesmo um oscilador com uma senoide perfeita, mas dependendo, né, de quão grave for o problema, ela pode aparecer simplesmente como oscilação. Então, na resposta, por exemplo, a um degrau, no sinal de entrada, a gente vê que tem aqui oscilações até o sinal converter realmente para o que deveria ser regime permanente. Então, essa já seria um indicativo de que a gente está com o nosso circuito perto da instabilidade. Ele ainda não é instável, no sentido de que ele não está oscilando, né? A saída não está oscilando com uma frequência fixa, mas ele é um circuito, como é que a gente fala mesmo? Undamped, né? Que ele não está sendo... Subamortecido. Isso, obrigado. E podem aparecer formas de ondas estranhas, né? Então, a gente tem aqui, seria a senoide, mas também está perto do grampeamento. Então, aqui a gente tem o grampeamento na parte inferior, ou então a gente tem alguma distorção. Então, são formas que essa instabilidade aparece. Para entender por que isso acontece, eu mostro aqui o modelo, né, de um amplificador operacional. A gente tem, então, uma resistência de entrada e uma entrada diferencial. Essa tensão diferencial é amplificada pelo ganho, né, de malha aberta do amplificador.
e nós temos a saída. Sendo que a gente tem, né, uma impedância de entrada, o R aqui, e uma impedância de saída. Se a gente olhar quando nós fechamos a malha de realimentação, nós podemos entender isso como um circuito realimentado, o que ele é, né, de fato, sendo que a tensão de entrada menos a tensão que é realimentada, ou seja, a tensão aqui vai ser minha tensão diferencial, então essa tensão aqui, que é amplificada pelo ganho de malha aberta, e a malha de realimentação vai pegar parte da tensão de malha aberta e jogar aqui na entrada inversora. Então, nós temos aqui diversos, né, parâmetros. O AOL é o ganho em malha aberta, o beta é o fator de realimentação, o ACL é o ganho em malha fechada, que tem essa equação aqui, e o AOL vezes beta é conhecido como o ganho do laço. Tá? Então, esse seria o modelo. Quando a gente tem um circuito realimentado, umas formas de verificar a estabilidade, né? Tanto se o circuito é estável ou não, mas também a estabilidade relativa, é pela margem de fase. Como é que a margem de fase funciona? A gente abre a malha de realimentação e analisa o AOL, né? Que é o ganho do laço aqui, o AOL. E a gente vai olhar quando o AOL é igual a zero, a gente vai olhar para a fase, né, do AOL e verificar qual seria a distância dessa fase para os 180 graus. O circuito se torna estável quando a realimentação inverte de fase, né, ou seja, quando a gente tem aqui os 180 graus. No caso aqui dessa forma de Ono, né, desse diagrama, eles estão plotando, deixa eu mudar aqui, está plotando o AOL e 1 dividido por beta, que vai ser, né, então o AOL vezes o beta vai ser igual a zero quando 1 sobre beta for igual ao AOL, que seria esse ponto aqui. Na verdade, se vocês quiserem pegar o AOL vezes o beta, né, a gente vai pegar menos o beta vai ser menos essa curva aqui, então seria aqui o menos 20 dB, e aqui começa a decair, tá? Então esse aqui seria o beta. E aí o beta seria, digamos, 100 aqui, ele começa a decair, aí quando chega aqui ele começa a decair com 40 dB por década. Seria uma coisa assim, meu desenho não está muito bom não, digamos aqui, e então essa frequência aqui seria a frequência que o ganho da malha é zero. E aí a gente olha para a fase e vê qual é a distância dela para aqui 0 graus, né? Se é menos 180 ou 0, depende de como é que você está fazendo a referência. Então seria aqui a diferença para 0 graus. E essa diferença é conhecida como margem de fase. Num circuito de segunda ordem, a gente consegue, através da margem de fase, saber qual seria o overshoot do sinal no domínio do tempo, que seria aqui esse gráfico do lado direito. Ou então, qual seria, né? Se a gente tem quando a gente fecha a malha, a gente pode ter uma ressonância, né? Antes da frequência de corte, né? Da malha. Então, a gente conseguiria saber qual seria o pico do ganho. Então, notem aqui do lado esquerdo, né? A gente tem o pico do ganho em dB, em relação à margem de fase. E aqui na direita, qual seria o overshoot em relação à margem de fase. Como regra, né, a gente usa sempre como margem segura uma margem de fase de 45 graus ou mais do que isso, né? Então, daqui para cima, ainda seria algum overshoot, teria algum pico no ganho, né, perto do limite da banda passante,
mas a gente assim já estaria limitando e o circuito ele tem, a gente considera que ele é estável, que não vai ter problema de instabilidade, até porque nós temos variações nos componentes, né? Então o AOL, por exemplo, ele pode variar até 30%. Pode variar com a temperatura, alguns fatores. Então a gente usa uma margem de fase de 45 graus ou mais para ter certeza que o nosso circuito não vai ter problemas de instabilidade. Ô, Tomás, desculpa. No Diga. slide anterior, aquele Q é o que mesmo? Não, no próximo. Esse. O que? Aí tem uma aproximação aí para margem de ganho. Esse Q seria o quê? Esse Q é o fator de qualidade, né? É o fator de mas aí é o fator de qualidade. Eu acho que eu teria que olhar aqui direito no livro e aí eu te falo. Ah, não, beleza. Tudo bem. Mas eu acho que é o fator de qualidade, mas ele define direitinho. Tá, não, mas não preocupa não. Depois eu posso dar uma olhada também. Você pode me passar depois. Tá, beleza. Vocês sabem que quando eu estou fazendo a apresentação, eu não sei direito quem está falando comigo. Então eu peço desculpa. Não, tranquilo. Então, uma forma de resolver esse problema de instabilidade, então nós temos aqui, olha, um circuito que, a princípio, a gente acha que não deveria causar problema. A gente tem, na verdade, a gente tem uma carga capacitiva no amplificador, e para os amplificadores, carga capacitiva é sempre problemático, né? Então, se você tem a capacitância alta, alguma capacitância na saída do amplificador, você tem que realmente verificar que ele é estável com aquela carga. Mas, de qualquer forma, tem algumas soluções. A gente tem, por exemplo, aqui, olha, um circuito com um filtro RC, né? De forma que a tensão aqui, esse resistor R3, ele está tirando essa carga capacitiva do amplificador, mas a gente acaba tendo um erro, né? Dependendo de como for a carga aqui, esse resistor pode causar um pouco de problema, né? A gente tem um divisor resistivo aqui, ó. Então, uma outra solução é a gente adicionar uma realimentação, um capacitor de realimentação da saída do amplificador para o pino inversor. O que esse capacitor vai fazer? Ele vai justamente transformar, limitar, né, a realimentação quando a gente está da malha de realimentação. Ele vai reduzir o ganho, né, da malha de realimentação. E assim a gente consegue, né, olhando de outra forma, ele estaria transformando esse circuito como um buffer, né, na alta frequência. Então, sendo um curto-circuito aqui. Então, ele está fazendo com que ele está compensando a alta frequência e nosso circuito deixa de oscilar. Eu vou mostrar para vocês o efeito, né, desse capacitor usando o LT-Spice, que aí acho que fica bastante claro também. Então, esse capacitorzinho ele consegue nos ajudar bastante, né? A gente vai sempre evitar de colocar aqui uma carga capacitiva, mas mesmo que a gente não tenha carga capacitiva, às vezes o circuito pode oscilar. E aí esse capacitor aqui, ele nos ajuda a resolver esse problema. Professor, deixa eu fazer mais uma pergunta, desculpa. Diga. Para poder a gente ver se ele vai oscilar ou não, se está instável ou não, a gente pode usar aquele critério de Middlebrook mesmo, só medir a impedância de saída, de entrada, ver se uma é maior que a outra, e a gente conclui que ele é estável ou isso não funciona? Eu não sei te dizer. Beleza. Eu vou mostrar para vocês um jeito, né, simulando, a gente consegue determinar isso, né, medir, simula o circuito, determina a margem de fase, e aí ver se precisa de tomar alguma providência a respeito ou se o circuito é seguro. Beleza.
Qual que é a ideia do circuito? Eu vou mostrar a simulação para vocês, mas explicando a ideia por trás, basicamente o que a gente vai fazer é abrir aqui a malha de alimentação e injetar um sinal CA, né? E aí medir a saída. Se vocês olharem a saída, se eu tiver, né, a entrada aqui igual a 0, minha saída vai ser o AOL vezes o beta. Na verdade, por isso que a gente tem aqui, né, se vocês olharem nesse diagrama, por isso que a margem de fase aqui é para 0 graus e não 180, porque a gente tem esse menos aqui, né? Aqui tem o menos beta, então aqui é menos o AOL vezes beta. E aí esse menos acaba compensando ali colocando esse 180 graus, né, de diferença do que seria o mais tipo. Mas enfim, deixa eu abrir o LT Spice aqui para mostrar para vocês.